This call is now being recorded. Muito bem, pessoal, então a gente vai continuar a nossa discussão, né? No vídeo passado a gente fez o 11º vídeo da leitura desse livro do Rubem Alves e agora a gente vai continuar de onde a gente parou, né? E nós paramos no ponto em que o Rubem Alves ele estava falando para a gente sobre a questão de como a ordem é necessária, o ser humano, todo organismo, na verdade, precisa de uma ordem para que o seu ambiente, onde ele vive, né, possa ser previsível. E se esse ambiente não for previsível, significa que ele não tem uma organização, uma ordem. E aí ele não sobrevive. Então, a ordem é necessária para a manutenção, a sobrevivência dos organismos, tá? E em seguida ele abordou outros elementos, e aí a gente vai continuar do ponto onde a gente parou agora, tá? Vou compartilhar a tela e a gente vai iniciar a leitura lá do lugar em que a gente parou no último vídeo, certo? Deixa eu abrir a tela. Ok. Então, veja. Olha essa frase. O mundo de cada um é sempre lógico do seu ponto de vista. Ou seja, o que o Rubem Alves está dizendo, né? Fica claro aqui que quando o Rubem Alves fala de ciência, não é a mesma coisa que senso comum. Mas também fica claro que o Rubem Alves não diminui o senso comum. Na verdade, ele mostra como o que a gente chama de senso comum, que é bem vago, né? Não se tem uma definição precisa, e o Rubem Alves não define. Se você olhar os vídeos lá atrás, você vai ver que o Rubem Alves não quer definir, porque é muito amplo, muito amplo. Se você consultar qualquer manual aí, você pode ser uma coisa que você possa fazer agora ou depois do vídeo, consulte um manual aí de filosofia, ou mesmo um dicionário de português, coloque e procure lá, senso comum. Você vai ver como aquilo é muito vago, ou seja, não há definição precisa. O senso comum pode ser definido como um conjunto de crenças, de valores tradicionais, mas ele é desde a técnica que o pedreiro utiliza, que não passou por nenhum treinamento científico, até o modo como o pescador aprendeu e pesca, até os costumes de como sentar na mesa, os costumes de como sentar na mesa não, né? De como se portar na hora do jantar, os costumes de modo geral. E aí a definição do Rubem Alves de senso comum é tudo aquilo que não for científico, né? Então veja as definições que você encontra aí, você vai ver como é amplo. É muita coisa envolve o senso comum, muita coisa. E aí, para quem não tem um conhecimento científico, se você fala a ele das teorias científicas, ele vai dizer que aquilo é sem lógica. Lembro agora para vocês aqui, um amigo meu, né, chegou para o pai e disse assim, o pai dele, um agricultor, né, do campo, já mais velho, disse a ele sobre o homem que chegou à Lua e o pai dele disse que aquilo é a maior besteira do mundo, né? Obviamente tem pessoas que não acreditam que o homem foi à Lua, né? Mas ele não acredita em nada que ele não possa ter uma comprovação imediata dos sentidos dele. Então ele não pode conceber uma coisa tão complexa como alguém sair do planeta Terra. Aliás, falar em planeta Terra, ele já não acreditava mais, né? Esse pai do meu amigo. Então essas noções mais complexas, como planetas, vários planetas, a Terra, existem outros planetas fora, né? E existem leis da física e coisas assim. Ele não só não compreende, como não acredita, certo? Não tem lógica para ele. Por isso a frase do Rubem Alves: o mundo de cada um é sempre lógico do seu ponto de vista. Ou seja, o que é que faz sentido? O que ele acredita. O que ele não acredita é ilógico, né? Aqui tem muita coisa para a gente poderia falar, né? Mas aí a gente pode seguir aqui. Então, o Rubem Alves vai falar uma frase do Karl Marx, né?
justamente nesse ponto em que eu falei, o exemplo de um colega meu, né, sobre que vive do senso comum e no senso comum, e ele não compreende nada mais abstrato científico. Olha essa frase do Karl Marx. É um paradoxo que a Terra se mova ao redor do Sol e que a água seja constituída de dois gases altamente inflamáveis. Olha só, o que é um paradoxo? Vamos pensar no paradoxo como uma contradição? Então, é contraditório para o homem que observa a Terra, o lugar onde ele está e olha para o Sol, e alguém diga a ele: ei, a Terra se move ao redor do Sol. Ele vai ver o Sol se movendo no céu e vai dizer: não, meu amigo. Segundo o que eu estou vendo, os meus sentidos me dizem que o Sol é que gira em torno da Terra. Entendeu, pessoal? Aí se alguém diz: a água é composta por dois gases altamente inflamáveis. Inflamável? Fogo? Na água? Não, impossível. A água é o oposto do fogo. Olha só. Por isso que o Marx diz: é paradoxal, é contraditório. Os nossos sentidos nos dizem uma coisa, a ciência nos diz outra contrária. Eu olho para o Sol, vejo ele girando ao redor da Terra. E não o contrário. A água é composta por gases inflamáveis, dois gases altamente inflamáveis. Eu vou dizer que é impossível. Né? Eu vejo que a água apaga o fogo. Né? E aí continua a frase do Marx. A verdade científica é sempre um paradoxo, se julgada pela experiência cotidiana. Olha só que interessante, né? Isso aqui dá muita coisa para a gente falar. E aí é onde o Rubem Alves quer chegar, pessoal, citando essa frase. Que o cientista é um caçador do invisível. Lembra lá em cima? No vídeo passado a gente falou. O Rubem Alves começa esse capítulo 3 falando que o cientista e o místico têm muito em comum. O místico que crê num Deus desconhecido tem alguma coisa de semelhante com o cientista que busca algo também invisível. Vamos ver isso com calma agora. Exatamente agora o Rubem Alves vai falar disso. Ó. Eu sei que isso parece contrariar tudo que você ouviu, todos os chavões sobre os cientistas. Por quê? A gente sabe, o cientista trabalha com fatos. Só leva em consideração que pode ser visto, tocado e medido. As pessoas do senso comum é que são o contrário, que acreditam em coisas fantásticas, como na religião, por exemplo, né? São coisas que não podem ser vistas. O que estou dizendo coloca os cientistas muito próximos aos religiosos e místicos. Olha a citação que ele traz da Bíblia, do apóstolo Paulo, citando Paulo. Nós olhamos não para as coisas que são vistas, mas para as coisas que não são vistas, porque as coisas que são vistas são transitórias, mas as coisas que não são vistas são eternas. Percebe? O cientista, ele não acredita no que os sentidos mostram, como nesse caso aqui da frase do Marx, pessoal. Se eu for acreditar no que os meus sentidos mostram, eu vou dizer que o Sol está girando em torno da Terra. Se eu desprezar toda a física, todo o cálculo matemático, tudo que a ciência já produziu, se eu dispensar tudo isso, eu fico só com o que os meus sentidos apontam para mim. Certo? Então, o cientista está em busca do invisível. Porque se eu vou negar os sentidos do que eu vejo e que eu percebo que existe uma ordem por trás do que eu vejo, eu estou em busca do invisível. Eu estou querendo superar o que me aparece e encontrar a verdadeira ordem das coisas que está por trás do que aparece. Qual é a diferença disso, pessoal, para essa frase aqui do apóstolo Paulo? Qual é a diferença? Tem diferença? Tem, sim, claro que tem. Mas vamos com calma. Vamos entender o ponto do Rubem Alves, a comparação dele. Por que ele fez essa comparação? Não estou dizendo que a religião e a ciência
não estou dizendo que religião é ciência, nem que ciência é religião. Estou sugerindo que ambos, né, estão em busca de ordem, de novo. Ou seja, vamos lá, novamente. A ciência propõe um modelo de explicação do mundo, dos fenômenos que compõem a realidade. Ou seja, ela organiza a realidade segundo um discurso. Beleza? A religião organiza a realidade segundo outro discurso. Percebe que tanto a ciência como a religião organizam a realidade segundo discursos diferentes? Então, elas organizam a realidade, resumindo a história. Elas têm ordens, né? Só que elas não concordam, mas estruturalmente elas se assemelham, se parecem. Independentemente de convicções pessoais, cientistas e religiosos concordam em que a ordem é invisível. Exatamente esse é o ponto. No momento em que o religioso, o místico, crê que há um Deus que articula tudo, que está por trás de tudo, de todas as coisas, né? E no momento em que o cientista diz que os meus sentidos me enganam, eu tenho que procurar uma ordem por trás disso, uma organização, uma estruturação, um ordenamento por trás disso, que não é visível, eu estou realmente concordando que há uma ordem invisível. Então, nos dois lados temos o mesmo intenção, motivação, né? Uma semelhança, certo? E aí, feita essa comparação, pessoal, né? Que é realmente muito interessante observar isso, né? Vamos pausar o vídeo por aqui para não entrar no outro assunto e ficar mais complexo ainda, né? Deixa eu tirar a tela do compartilhamento. Então veja, o Rubem Alves ele faz essa comparação que se você para analisar, você chega na conclusão que ele está nos mostrando, porque de fato, lembrando, não, ciência e religião não são a mesma coisa, mas estruturalmente elas se assemelham, né? Embora religião aqui eu estou dizendo religião, mas o que o Rubem Alves fala é no místico, que é justamente aquela atitude de crer em uma transcendência, né? Que compõe a realidade, que está por trás da realidade, ordenando, dando ordem à realidade. Né? E o cientista que acredita que os fenômenos sensoriais dos meus cinco sentidos que chegam até mim podem me enganar. Então eu tenho que desconfiar e procurar uma ordenação que não aparece, que está por trás. Em ambos os casos, há a crença de que a verdadeira ordem, a verdadeira mesmo, não é a que está diante de nós, mas ela é invisível. Certo, pessoal? Então, eu vou parar o vídeo por aqui e aí no próximo vídeo a gente continua falando sobre esse capítulo, tá? Até mais, até o próximo vídeo.